Meus amigos e amigas do canal do Paulo Nunes, começo já agradecendo os 527 inscritos do nosso canal e, é claro, pedindo a você que está vendo esse vídeo pela primeira vez que se inscreva no nosso canal e nos apoie para que consigamos chegar no mais breve possível aos 600, que essa é a nossa meta, né? Para o mês de novembro. Será que vamos alcançar? Hoje, 16 de novembro, faltam apenas 14 dias e nós temos 527. Está muito longe, né? Mas nós sempre vamos confiar na sua bondade e no carinho para conosco, assim como confiamos no Brasil. Eu queria chamar a atenção de vocês que estão me assistindo hoje para que os senhores procurem no Google uma coisa chamada Sirius, que é a mais completa obra de infraestrutura científica do Brasil na história. E por que eu estou chamando a atenção dos senhores em relação a isso? Eu recebi, por exemplo, um vídeo do presidente Jair Bolsonaro visitando o Sirius. Só que, automaticamente, como foi um bolsonarista que me encaminhou, ele já estava dizendo que foi o presidente Jair Bolsonaro que construiu, quando, na verdade, esse é o segundo Sirius do Brasil e construído no governo de Dilma Rousseff e com um pouco de investimento ainda no governo do presidente Michel Temer. Portanto, a única coisa do governo Bolsonaro para essa infraestrutura foi a visita dele. Mas exatamente 3 dias após a visita de Jair Bolsonaro aos Sirius, houve um corte de uma fortuna que inviabiliza qualquer pesquisa científica no Brasil, tanto que o ministro da Ciência e Tecnologia reclamou e o ministro Paulo Guedes, que é mais inteligente do que todo mundo, disse que o ministro, o astronauta, o coronel da aeronáutica, cientista brasileiro, era burro. Bom, briga deles lá, problema deles. O fato é que essa questão do fake news tomou conta do governo Bolsonaro de uma forma que parece que nós estamos vivendo no tempo de Alice no País das Maravilhas. Ou seja, cada dia você cria um fake news dizendo que o Brasil está bem, quando essa afirmativa não é verdadeira. Nós vivemos num país onde um capitão reformado do Exército Brasileiro, embora tenha sido expulso, consegue burlar a lei e o próprio regimento interno das Forças Armadas, que não dá possibilidade de ingresso na escola militar de pessoas que são filhas ou filhos de militares reformados. Eu quero explicar para os senhores o que é a diferença entre o militar reformado e o militar da reserva. O militar da reserva é aquele que fica durante um tempo fora dos quartéis, mas na expectativa de uma necessidade ele é chamado e é convocado. É o que acontece conosco, como aconteceu comigo, que teria que completar até 45 anos, eu estava na reserva do Exército Brasileiro, assim como todos os meus colegas de tiro de guerra aqui em Vitória da Conquista. A partir daí, nós não podemos mais ingressar na força nem em tempo de guerra. É a mesma coisa que aconteceu com o capitão Jair Bolsonaro. Foi colocado na reserva e depois foi reformado, né? Reformado, você não é mais militar para poder ter algum tipo de benesse, de favorecimento. Mas para a filha de Bolsonaro entrar no colégio, fizeram essa treta. Tem homens que não burlam absolutamente nada. E tem outros que burlam absolutamente tudo. E eu aprendi uma coisa. Toda vez que você procura atalhos, você vai se dar mal. Você deve procurar atalhos quando você não tem caminho algum.
Mas se o caminho que você tem é uma reta, você procura atalho por quê? Justifica-se isso. Então, o que acontece no Brasil hoje, meus caros e minhas caras? O detector de mentiras do Brasil conseguiu observar que durante um ano o presidente Bolsonaro mentiu 927 vezes, ou seja, quase uma média de 3 mentiras por dia. E o que é pior, essas invenções só nos prejudicam, nos atrapalham. E agora, o ministro que disse que hoje nós estaremos comprando um bujão de gás a R$ 15, os senhores se lembram? Está aí na internet. Não esqueçam de olhar, Sirius com S. E vocês vão receber esse fake news aí, como se Bolsonaro tivesse alguma coisa com esse complexo industrial que coloca o Brasil como um país de ponta nesse tipo de tecnologia. Não se esqueçam, Sirius com S. Não vou explicar tudo aqui, tem que dar uma lidazinha lá. No Google tem à vontade para você ler. Então, o ministro Guedes disse que o Brasil é o paraíso dos investimentos. Então, para lhe dar uma ideia, o professor Mendonça de Barros, que é um nome brasileiro internacionalmente consagrado na economia, muito acima do senhor Paulo Guedes, que não tem um livro escrito em lugar nenhum, disse que houve investimento estrangeiro no Brasil em 2018, e isso pode ser comprovado no Banco Central, de 82 bilhões de dólares. Mas que esse ano de 2021, o investimento em dólar no Brasil foi de 42 bilhões. Eu pergunto a você, como é que é o paraíso do investimento se 2 anos e meio depois, você corta o investimento em 50%? Nos parece que há uma incoerência grande. Um outro ponto a colocar, aquela promessa que eu fiz com você de colocar a linguagem mais comum para que você entenda. Vitória da Conquista é um exemplo. Por que Vitória da Conquista cresceu? Porque Vitória da Conquista implementou um serviço de educação e de saúde comparáveis ao serviço de qualquer lugar do Brasil. Talvez há 15 anos passados, Itabuna era referência em saúde, onde os conquistenses saíam daqui para operar o olho, coisa que Vitória da Conquista hoje você consegue fazer transplante. Então, com essa modernidade, Vitória da Conquista melhorou o seu sistema de saúde, conseguiu colocar a saúde plena, organizou o dinheiro que vem do Ministério da Saúde, que vem do governo do Estado, para ser aplicados na saúde do povo de conquista, e com isso houve a abertura para que vários segmentos privados se instalassem em Vitória da Conquista, e aqueles que já existiam aperfeiçoaram, e a cidade começou a crescer em função disso. Depois essa cidade experimentou um governo promissor, que foi o governo de Guilherme Menezes e Raimundo Fontes, onde o governo federal e governo do estado juntos investiram em Vitória da Conquista nos últimos 15 anos mais de 2 bilhões de reais. Esse dinheiro girou na nossa cidade. E com isso você viu o crescimento notório de todas as pontas. Só no saneamento básico de Vitória da Conquista e na construção de casas populares foram investidos nada mais nada menos que 1 bilhão e 400 milhões. Daí se vendeu o prego, venderam a cola, o cano, a telha, enfim, a cidade melhorou sensivelmente. Por isso que Vitória da Conquista é hoje o 6º PIB da Bahia, Produto Interno Bruto, ou seja,
toda a riqueza produzida em Vitória da Conquista hoje está em torno de 6 bilhões de reais. E Vitória da Conquista tem uma poupança financeira, que as pessoas não gostam de eu falar isso, que é um furo que você dá no banco. Ou seja, que hoje você encontra em Vitória da Conquista, dentro dos nossos bancos, 2 bilhões de reais à disposição de quem quiser tomar emprestado, com as garantias necessárias. O que significa dizer que a cidade não é tão inadimplente. Ela tem dinheiro para emprestar. Mas toda essa riqueza é em função desse mote puxado pelo governo estadual, governo federal e governo municipal juntos, promovendo a parte que cabe ao governo. Ora, se Vitória da Conquista teve a construção de 16 mil casas populares em 12 anos, significa que durante 12 anos você teve trabalho para pedreiro, para carpinteiro, para marceneiro, para ajudante, e com isso você melhorou a situação de todo mundo em Vitória da Conquista. E assim é o Brasil. Para que o Brasil se destaque, ele precisa ter algo a mostrar. Especificamente, nesse caso, o que faz o Brasil? Uma projeção para o Produto Interno Bruto do Brasil para 2022 de 1,5%. O pior entre os 20 maiores países. Então não adianta o ministro Paulo Guedes falar em média mundial, porque você tem que colocar os países fracos, pobres, que não tem nada. O Brasil é um país que tem que disputar entre os 20 maiores. A Índia, por exemplo, tem uma expectativa do Produto Interno Bruto da Índia para 2022 de crescimento de 9,5%. A Argentina, que vive uma situação ruim, uma previsão de 2,5%. O Brasil, 1,5%. Mas se a gente começar a espalhar que está tudo bem, nós não vamos crescer. Mas qual é a lógica de você contar mentira no Brasil? Eu ainda estou estudando isso. O governo mente o tempo todo, o governo inventa o tempo todo, e os seguidores do governo saem espalhando os fake news pelos 4 cantos. O que é pior? Eu estava agora conversando com um amigo meu, ele discordando de Mendonça de Barros e dizendo que quem tem razão é Paulo Guedes. Mas o que acontece? O Banco Central, quem manda no Banco Central do Brasil? É o governo brasileiro ou é o ministro ou é o professor Mendonça de Barros? Por quê? Eu fui olhar e o Banco Central projeta para o Brasil um crescimento do Produto Interno Bruto em 1,5%. Afinal, e agora? Quem está mentindo? É o professor, que não tem nenhum interesse? Ou é esse ministro falastrão que prometeu gás de R$15 em 2021 no Brasil? Quanto você está pagando no gás? É um ministro que acha que tem que vender tudo. E eu pergunto aos senhores, você vai vender as estatais? Aí coloca que foi vendido, batido o leilão, deu 9 bilhões e tanto e tal. Mas como é que esse dinheiro entra no Brasil? Entra dinheiro ou entra aquele dinheiro do precatório que você já deve? Por quê? O governo deu calote e meteu a mão no precatório do professor, não foi? Mas acontece que se o professor quiser comprar alguma empresa brasileira, ele aceita o dinheiro. Durma e acorde sonhando com um país melhor, tendo nele um governo pior do mundo. Boa tarde.